Então, estamos agora, né, com Paz do Futebol e mais um encontro. E hoje vamos falar sobre futebol, plano A ou plano B. Talvez para você o futebol seja um plano A. Talvez para você o futebol seja o plano B. Você entendeu, cara, isso que meu filho gosta, vou aproveitar, vou para ele se socializar, para ele conhecer outras pessoas. Mas não é o que eu espero dele. E de repente ele pode até a gente convencer ele de ele fazer uma faculdade, dele estudar fora. Vamos ver o que é que vai acontecer no futebol. Mas talvez você pense o seguinte, não, é até plano A. Vou investir o que for necessário para o meu filho, para ele se desenvolver, vou aprender como funciona o processo, vou me dedicar, estou disposto a sair de casa, estou disposto a mudar de cidade, estou disposto a fazer todo o investimento necessário para que ele possa vivenciar essa experiência e ele ir o mais longe possível. É, o mais longe possível, porque chega um momento que o próprio futebol te convida a parar, mas eu vou te mostrar também que aqueles que continuam e que têm um objetivo, o quanto que consegue, né, alcançar outros caminhos no futebol. Então vamos lá. Futebol tem alguns segredos, o futebol tem alguns caminhos, o futebol tem algumas manhas, tem algumas maneiras, tem alguma estratégia para fazer dar certo. Eu me lembro quando ia fazer uma palestra e um pai chegou para mim e falou assim: Wellington, você poderia convidar para participar aqui da palestra um pai que seja um exemplo, né? Que o filho dele chegou lá e que ele possa nos contar o que é que ele fez para poder chegar até o profissional e estar fazendo sucesso. E eu confesso que eu parei para pensar e fiquei refletindo quem seria esse pai, né? Porque eu conheço atletas que chegaram ao profissional, mas eu também entendo, analisando qual era o comportamento desse pai no início, qual foi o comportamento desse pai no meio dessa caminhada e qual foi o comportamento desse pai nas transições. Será que eu acredito que esse pai seria um exemplo para que outros pais pudessem entender que a maneira dele, a estratégia dele foi a estratégia que deu certo? Talvez também seja uma dúvida, e essa dúvida seja sua. E uma vez um pai citou até falou: Ué, você não consegue convidar o pai do Hendrick para poder estar aqui, para poder eles nos contar o que é que ele fez para que o filho dele tivesse sucesso no futebol? Mais uma vez eu parei para refletir e tentei observar nessa trajetória, né, o pouco que eu observei, que eu conheci, que eu acompanhei, será ele um exemplo de pai e total influenciador para que o seu filho chegasse onde ele chegou? Uma coisa é certa, nós não podemos tirar os méritos dos pais, mas nós também não podemos tirar os méritos das pessoas que caminham conosco nessa jornada e que muitas vezes são aquelas pessoas que, na hora que o pai vai tomar uma decisão, e vai tomar uma decisão que não é a melhor decisão, tem aquela pessoa que vai te confrontar, aquela pessoa que vai te orientar, aquela pessoa que vai dizer para você que existe uma outra opção e que você vai confiar em ajudar. Então, comparar com quem deu certo, não necessariamente a história dele ela vai ser igual à sua. Estamos falando de pessoas diferentes. Mas também ouvi muitos pais que tentaram fazer tudo para dar errado, não conscientemente, mas inconscientemente, porque eu já vi muito pai atrapalhando a carreira dos seus filhos, e esses filhos chegarem ao profissional, chegarem e estão fazendo sucesso. Então, e melhor do que convidar pais para contar o que fizeram eles, o que eles fizeram para que seus filhos chegassem ao profissional, eu acho que é muito mais fácil a gente observar a história de pais, o que eles fizeram para que a história do meu filho desse errado. Por quê? Porque já é uma mentoria gratuita. Eu não preciso cometer os mesmos erros que ele. Por quê? Porque se eu cometo esses mesmos erros,
Essa experiência o futebol já teve. E aí a gente vai procurar na história aí alguns jogadores que na base tinham muito potencial para ter um sucesso, mas que ficaram na metade do caminho. Por quê? Por influência negativa de seus pais. Agora eu quero dizer uma coisa para você: nenhum pai erra porque quer errar com o filho. Não é isso. Mas muitas vezes, com muito amor e carinho, a gente acaba tomando decisão errada. A gente toma a decisão errada, sabe o quê? Principalmente porque o seu filho, ele está passando por uma história, por um processo de ser humano, de socialização. Então, quando você tira seu filho dos processos aqui nesse momento, você quer privar ele de ter suas responsabilidades, de lidar com seus desafios, lá na frente ele vai precisar lidar. Ele vai precisar passar por isso. E aí, talvez, o aprendizado que ele poderia ter no quilômetro 10, ele está lá no quilômetro 250, tendo que aprender, tendo que fazer coisas que ele já poderia estar sabendo. Então, eu vi muitos pais blindando seus filhos de uma forma desnecessária, tomando decisões pelo seu filho sem imaginar nenhuma consequência. Recentemente, um pai me ligou para falar comigo, contando uma história seguinte. Ele falou: Wellington, meu filho tem 15 anos. Meu filho tem 15 anos. E ele jogava aqui no time da cidade. E era um time bom, um time Série A. Ele jogava nesse time. E aí, o que aconteceu? Ele estava jogando lá, e com certeza se destacando, evoluindo, e ele foi convidado para ir jogar em um clube de um outro estado. E como é que esses caras assediam esses garotos? Porque é muito fácil pescar no aquário dos outros, né? Então chegou lá para o pai do garoto e falou assim: ó, como é que você está aí? Ah, você está levando seu filho para o campo, para o time, e eles não dão nada, não dão transporte, não te dão nenhum tipo de ajuda. E geralmente os jogadores da cidade, eles que são os menos beneficiados com essas questões de é, não tem aquela coisa do, como é que eles chamam? Do suporte, né, que os clubes dão. Seja a parte daquela bolsa da formação, né, seja o auxílio moradia. Então, o cara da cidade é o que menos tem esse tipo de coisa. E um pai só vai, de fato, procurar saber isso dentro do clube quando ele precisa. E aí o cara seduziu ele, fez ele ir para outra cidade, oferecendo para ele lá que pagava o aluguel dele, e que lá ele ia ser muito mais aproveitado, que lá era um time que formava jogador, e os jogadores chegavam no profissional e eram vendidos. O pai pegou, fez o quê? Se mandou, levou o filho dele para lá. O filho dele foi treinando, 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 não evoluiu, e aí o garoto foi mandado embora. E aí, quando ele foi mandado embora, ele foi convidado para fazer uma avaliação de um outro time. E ele não foi. Por quê? Porque o outro time da cidade dele, que era um time grande também, convidou ele para o filho dele ir para lá. E o filho dele foi, começou a jogar naquele time, e aí esse outro clube chamou ele para poder ir para novamente para ele fazer uma avaliação lá. O que é que ele fez? Ele chegou lá no clube e falou: Ó, tem um clube me convidando aqui para poder eu sair e ir para lá. E aí foi o que o clube fez. O clube falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajuda de custo a ele, vamos preparar ele melhor e a gente tem interesse. Então, olha todo o tempo a maneira como o pai conduzia a situação. E aí, o outro cara lá do clube, um clube de um outro estado, falou para ele: ó, eu dobro a oferta que o clube fez aí para você. Ele aí chegou, ou ele me disse que o garoto tinha empresário, ligou para o empresário e falou: empresário, e aí, o que é que você acha? O empresário pegou e falou assim: rapaz, eu acho que você não deveria fazer isso, não. Ele aí falou assim: não, mas decidi, eu vou. E aí ele foi escondido do clube. E aí o empresário, como tinha uma boa relação com o clube, chegou para o clube e falou: ó, não tenho nada a ver com isso. O pai que tomou a decisão, levou o garoto para lá e não foi eu que levei. Então o empresário deu um passo para trás porque ele não queria dificultar esse relacionamento, porque ele tinha outros atletas também lá e poderia ser prejudicado por achar que foi ele que levou. Resultado, o moleque foi lá fazer no time, não deu certo, ele não ficou e ele aí voltou para o clube. Quando ele voltou para o clube, o pessoal fez o seguinte: ó, não vamos liberar você para lá,
Você vai ficar aí e você agora vai ficar jogando no segundo time. E há um ano o filho dele está no segundo time, sofrendo, né? Desmotivado. E o pai me perguntou: e aí, Wellington, o que é que você acha que eu devo fazer? Eu falei: parar de querer sair, né? Então, muitas vezes, quando a gente não tem planejamento, a gente acaba tomando decisões e, na hora de arcar com as consequências, quem arca com as consequências é seu filho e você. É você e seu filho. Então, os segredos do futebol. Olha só, se eu for dizer uma coisa a você aqui, eu vou falar com muito amor, tá? Para vocês pais. Primeira coisa, gratidão. Gratidão é muito importante. Mas o Wellington, mas aquele time não está sendo grato comigo. A gratidão não é porque o outro é grato por você. A gratidão é algo que tem que sair de você. E eu vou dizer a você, às vezes a gente paga um preço muito alto porque a gente decidiu ser grato, decidiu estar naquele processo. Eu me lembro de um pai, o filho dele estava jogando no clube e ele queria tirar. Eu falei, por que você quer tirar? Não, porque eu quero levar ele para outro time, que outro time é melhor, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, mas não foi ele que deu a oportunidade do seu filho? Onde foi que o clube viu o seu filho jogando? Não foi lá naquele time? Então, cara, como é que você vai tirar? Ah, Wellington, mas a carreira de futebol é curta, não é toda hora que vem uma oportunidade igual a essa, a gente não pode desperdiçar. Aí eu falei, pai, sinto muito, mas você está muito enganado. E quando você vai contar a história, eu quero que você faça uma reflexão agora. Todos os pais que tiraram seus filhos, causaram um motivo, ou buscaram um motivo para tirar seu filho do clube, para levar para outro, porque o outro seduziu, porque o outro contou uma história. Cara, olha o estado atual desse garoto agora. Procura saber onde é que está esse menino, como é que ele está. Ah, Wellington, eu conheço umas 5, 6 histórias de atletas que estão bem. E conhece centenas de histórias daqueles que se deram mal. E esses que estão bem ainda estão. Mas tem uma coisa que a gente não deve brincar, é com a gratidão. É melhor você pegar e contar a verdade, falar assim, olha só, eu estou com uma oportunidade lá no outro clube e eu gostaria muito que vocês liberassem o meu filho. Não, mas a gente não tem interesse em liberar. Cara, por favor, é porque eu quero ir para lá, eu quero morar lá, é isso que eu quero. Faz um acordo vocês dois. É melhor você jogar limpo do que você jogar com as palavras, sendo ingrato, sendo mal intencionado e depois você colher as consequências. Inclusive, porque hoje no futebol todo mundo se fala, todo mundo se fala, todo mundo se conhece. E eu vejo muitas vezes um garoto que saiu de um clube e aí ele agora está tentando ir para outro e o cara ligar para o clube e falar assim, cara, esse menino que estava aí, como ele é, como é o pai dele. Então, observe que isso é muito sério. Mas talvez seu filho que não está no clube ainda, você fala assim, caramba, que absurdo. Eu doido para entrar no clube, eu jamais faria isso, Edson, jamais. Pois é. Mas basta entrar no clube que muitos pais mudam seus pensamentos. Basta valorizar, o filho dele ter uma valorização, muda-se a mentalidade do pai. E lembre-se, seu filho ele não tem poder de decidir sozinho. Ele decide, ele confia em você. E nós precisamos, de fato, devolver ao nosso filho a confiança que ele tem para nós. Então, olha só, o segredo, eu digo para você, a primeira coisa é gratidão. E a segunda coisa, se você quiser anotar, eu recomendo, é você falar a verdade. Falar a verdade. Wellington, mas o clube me prometeu e não cumpriu. Beleza. O clube que não cumpriu. Então, se ele não cumpriu, é ele que está errado. Você pode chegar e falar assim, ó, eu quero sair porque você combinou isso comigo e você não cumpriu. Ah, mas eu não quero fechar as portas, eu não quero... Cara, vai lá, fala a verdade. Fala a verdade. Outra coisa, tenha pessoas para caminhar com você, pessoas de confiança. Não negocie seu filho. Não é, as pessoas de confiança não é aquelas que te oferecem algo, não é aquelas que te dão algo em troca da sua confiança. Não, não. Talvez você precise, talvez você não precise.
mas queiram pessoas que caminham com você e que te diz a verdade, que estão dispostos a entrar numa sala com você. E não somente na hora que você precisa, ele te deixar sozinho, ou então querer entrar numa sala sem você, porque também não tem confiança de você no processo. Então, gratidão, falar a verdade é muito importante. Então, mais uma vez, a gente agora vai tocar no ponto fundamental da proposta, né, desse nosso encontro, que é a gente falar também sobre essa proposta de planejamento. Para você entender os segredos, você precisa também entender o seguinte: a maioria aqui, os filhos têm entre 10 e 14 anos. Então, vocês precisam entender quais são as transições do futebol. O Eric, meu filho, começou a jogar com 6 anos, 7 ele se destacava, 8 ele se destacava. Cara, ele só brincava de bola. Isso não conta. Isso não conta. Seu filho vai precisar continuar treinando muito para ele evoluir, porque o futebol que ele deve estar jogando agora com 10, 11 anos é totalmente diferente. Mas é muito diferente do de 14. Então, com 10 anos, ele está numa nova transição. Mas é uma transição, sabe de quê? Se ele realmente quer jogar futebol ou não. Quando ele começa com 11 anos em estados como Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no caso, né? Mas vamos falar da cidade. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, de repente Minas Gerais, que tem competições para essas categorias, eu vejo que as pessoas levam muito a sério. Levam muito a sério. E eu vejo garotos com 11 anos que já passaram por 5 clubes. Eles já passaram por 5 clubes e não passou por nenhum processo. O que é que você está ensinando para o seu filho? Tem hora que você fala assim, não, 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 peraí. Eu já entendi como é quando o garoto está no clube. Eu já entendi qual é o relacionamento que o clube tem com o pai, com o relacionamento que o clube tem com o meu filho, de evoluir ele. Então agora eu que não quero que ele vá para o clube. Agora não. Agora eu quero preparar ele. Então o que é que ele precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver mais a velocidade, o passe, a coordenação, sabe? E você ter essa preparação, porque isso precisa fazer parte do seu planejamento. O planejamento é ele chegar com 14 anos pronto para viver aí uma formação de alto rendimento. Então não conta, não conta. Inclusive você já presenciou, você que tem um filho de 13, 14 anos, você já percebeu altos e baixos do seu filho, você já percebeu o estirão, você já percebeu as dores, você já percebeu as dificuldades, já percebeu que em campeonatos ele vai muito bem, em jogos às vezes ele vai mal, e a oscilação ela é muito grande e é natural, faz parte do aprendizado, o garoto precisa sentir essas emoções. Ele precisa aprender com esse processo, aprender a esperar, aprender as hierarquias, aprender o não, aprender a se esforçar, aprender a ele mesmo mostrar o quanto que ele quer. E sabe quando a gente percebe se o nosso filho quer ou não? No dia que a gente não pode ir ou no dia que a gente diz que não vai levar. Como é que ele se comporta? Como é que ele se comporta? Porque a partir dos 14 anos, ele já pode isso, ele já pode alojar, ele já pode fazer viagens, não precisa mais tanto de você ali por perto. E aí? Como é que foi o nosso treinamento, a nossa preparação? Qual foi o que nós planejamos nesse período? O quanto de tudo isso nosso filho evoluiu? Então, essas transições, elas são muito importantes para a gente entender quais são os desafios que ele está precisando passar. Então, não é ter muito treino, mas ter qualidade no treino. E qualidade no treino passa pela qualidade no treinador. Porque no clube, a sua intervenção vai ser muito pouca. No clube, você vai perceber seu filho competindo com ele mesmo, competindo com os outros, querendo chamar a atenção do treinador, e num grupo muito mais qualificado, aonde muitas vezes você está preocupado que seu filho não jogou bem, enquanto tem quantos pais preocupados que seu filho não está nem sendo relacionado. Então, ela começa sendo injusta a partir de nós mesmos, quando nós só queremos olhar para o nosso filho e esquecemos que todo o entorno está sendo treinado, está sendo preparado. Que muitas vezes aquele que não está jogando é o que vai jogar. Que aquele que não está tão bem agora é o que vai evoluir e muitas vezes passar
daquele que era o titular absoluto, aquele que era o xodó da galera, mas que decidiu não aprender mais. Mas você precisa entender. Então, que tal começar a partir de agora já introduzir no seu filho, além do treino do esforço que ele precisa ter no treino, o esforço que ele precisa para desenvolver um novo idioma, para poder se dar bem na escola, ter boas notas, porque de repente isso aí com 17 anos, ele não está conseguindo jogar no Brasil, mas ele consegue chegar numa boa universidade. E para chegar numa boa universidade, você precisa ter o critério da nota, precisa ter o idioma e precisa ter a performance esportiva. Então, a próxima transição do com 12, né? A gente sempre fala assim, poxa, é um ano ruim, vocês falam aí na cidade de vocês, mas de repente é um período de preparação para o 13. Então, a gente precisa perceber que esse sonho e esse plano A, ele envolve muito mais a nós mesmos do que até mesmo o nosso filho. E é por isso que esse nosso encontro, para convidar vocês para participar do jogo. E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte, vocês conhecem uma ferramenta chamada 5W2H? Quem conhece, faz um sinal aí, porque agora a gente vai falar dela, tá? 5W2H. Então, claro que tanto W como H, elas são palavras em inglês, mas que a gente vai aqui, nesse momento, vai traduzir e aí vai ficar muito fácil, tá? Mas aí, se você tiver caneta e papel, aproveita esse momento para você escrever. E coloca seu sentimento nesse momento. Coloca a verdade. Porque o planejamento é você sair um pouquinho do presente para você olhar o futuro. Você precisa olhar o futuro e você precisa me dizer se esse futuro que você espera é daqui a 3 anos, se é daqui a 5 anos, se é daqui a 10 anos, não sei. Mas você precisa estabelecer esse futuro, porque depois você precisa de ações no presente para modificar esse presente para que esse futuro aconteça. Porque o futuro ele não existe. O que existe é aquilo que nós escrevemos no presente. E talvez o presente esteja muito difícil, cheio de desafios. O Wellington, meu filho, não foi convidado para ir para a competição, meu filho ainda não está no clube, meu filho acabou de ser dispensado. Tá, tudo isso precisa fazer parte de um plano. E você precisa aprender a erguer um pouco essa visão para enxergar além, enxergar com uma preparação. Ah, meu filho, Wellington, ele ainda não entrou no clube de alto rendimento e muitas vezes os pais acham que sub-10 a sub-14 é alto rendimento. E aí você fala assim, meu filho não entrou, beleza, mas e aí? Durante esses 2, 3 anos, como foi a preparação dele? Qual foram os projetos que você incluiu ele? Qual foi o tipo de alimentação que você deu? Qual foi o tipo de treinamento que você estimulou ele a participar? Vocês aqui que participam do Treinamento Food estão dando um presente maravilhoso para o filho de vocês. Porque em um clube de futebol não tem isso. Eles não conseguem, eles não têm a quem perguntar e eles não conseguem questionar sobre como ele está evoluindo, sobre como evoluir, sobre o que o treinador pensa dele, sobre o que o treinador não pensa. Então, ele fica ali tentando ter algum tipo de informação e muitas vezes essa informação não chega. E aí, muitas vezes, o pai fica perguntando e essa informação não vem. E aí, ele fica o quê? Em cima dos muros, tentando entender o que é que está acontecendo, perguntando a outros pais, olhando a história dos outros para tentar comparar com a história do seu filho. Por quê? Porque o clube lhe nega as informações necessárias. Mas porque ele me nega, eu sou negligente do processo? Não, não. Eu preciso que meu filho ele vá para as competições, mas que muito mais do que ir para competições, eu quero que ele aprenda com cada experiência, com cada desafio que vai surgir para ele. Então, naquele momento, o treinador foi muito bravo com ele. Tá, é o processo que ele está precisando viver. Faz parte do treinamento. Ele vai desenvolver uma habilidade ali que lá na frente ele vai precisar. E nós precisamos entender isso. O jogo é deles, nós somos suportes. Os treinadores são suporte nesse desenvolvimento. E eu coloco sempre os pais como treinadores,
Porque vocês, como figuras de intimidade, e de autoridade, vocês são formadores de crenças e valores do seu filho. E a pergunta que seu filho se faz toda vez que ele está no ambiente de medo, no ambiente de avaliação, no ambiente que ele precisa dar resultado, a primeira coisa que ele se pergunta é: quem sou eu? Ele começa a duvidar do seu potencial. Ele começa a duvidar da sua capacidade. E quando você começa a duvidar, você começa a alimentar os pensamentos de dúvida, e isso faz com que os seus resultados, faz com que você tenha medo, tenha ansiedade, fique nervoso. Outra coisa que seus filhos passam quando estão nesse ambiente da zona do medo, que é justamente como lidar com mudanças. Se muitas vezes o pai sai de um lugar para outro, não procura nem saber como é o lugar, não procura preparar o seu filho. Eu tô acompanhando, eu tô vendo garotos indo para clubes, porque a proposta é muito boa, mas em 3 meses o garoto está triste, está desanimado, não está performando. Por que isso? Será que o melhor momento não era aquele lugar que ele precisava se preparar? Será que com 11, 12, 13 anos ele chegando no clube, isso realmente muda alguma coisa? Se mudasse, queridos, os clubes não contratariam jogadores aos 14, aos 15, aos 17, aos 20. Eles já teriam esses jogadores na escadinha. Os times sub-14 deveriam ser de jogadores que passaram pelo menos de 2 a 3 anos no clube e que estão prontos para poder seguir. Não. Por quê? Porque a formação de atletas no Brasil é uma utopia. Quem forma um atleta, tá? São os desafios, como ele lida com eles e os treinadores que caminham com ele no processo, aqueles que se interessam em ensinar. Então, você pai, você mãe, você tem responsabilidade nesse processo. Então, o plano A é o seu plano. Então, vamos lá. 5W2H. Primeira coisa que você precisa saber quando você vai traçar um plano. O que é que você quer? O que você quer? Você consegue escrever em uma frase o que você quer? Isso tem que ser muito claro para você. E para ficar mais fácil de você escrever, é o seguinte: ó, eu quero que meu filho seja um jogador profissional. Eu quero ser a mãe ou o pai que apoia o meu filho, que em todos os momentos, e vou me responsabilizar em dar para ele o que eu puder, né, para poder ele vivenciar essas experiências e ele crescer. Você precisa dizer o que é que você quer. Seu filho disse para você que quer ser jogador de futebol. E você? Eu quero ser uma mãe de jogador de futebol. Não sei, escolhe uma frase aí, pega ela. Tá? O que é que você quer? A outra coisa que eu preciso saber de você é o seguinte: quando é que você quer que isso aconteça? Você consegue trazer uma linha do tempo? Você consegue pensar o seguinte: vamos lá, vamos parar para pensar aqui. Você se dedicou, né, a esse processo, você quer fazer do seu filho um filho atleta, e você está ali batalhando, né, está morando com ele em outros lugares, está investindo, deixando muitas vezes de lado os seus objetivos, os seus sonhos para poder vivenciar esse sonho do seu filho. Só que você está pronto para quando ele tiver 18, 19 anos e ele começar a entender que ele tem uma outra pessoa que ele também quer ouvir, que ele quer caminhar e que ele quer viver? Quando na fase que ele tiver as suas namoradas, na fase que ele tiver noivo, na fase que ele vai casar, você entendeu que a gente prepara o nosso filho para um dia ele encontrar uma outra pessoa que vai somar com ele? Não, isso faz parte do processo. Eu conheci uma mãe que ela falou assim: não, eu não batalhei a vida toda para quando chegar meu filho com 19 anos, agora já jogador, eu entregar para qualquer mulher, como se fosse ela que escolhesse. E aí? Difícil, né? Não é fácil. Mas trace essa linha do tempo e entenda qual é a sua qual é o momento em que você precisa ser mais ativa, mas também qual é o momento que você precisa dar passos para trás para observar a obra que você ajudou a preparar. Dar passos para trás para observar o atleta que você formou. Quando você acredita que você participou da formação do seu filho atleta, você confia nele. Você não precisa que ele esteja perto de você ou que ele só escute a você. Você já introduziu o pensamento, a mentalidade, a formação, a crença certa.
para que ele tome as suas próprias decisões. Para que ele erre, para que ele acerte, mas que ele entenda como se recompor e como dar a volta por cima. Faz parte do processo. A outra coisa que você precisa saber é o seguinte, ó, o que, quando, onde. Onde é que você pretende realizar esse plano do seu filho? Ah, não sei, Wellington. Depende do futebol. O clube que me chamar, eu vou analisar a proposta e é o que eu vou. Tudo bem. Mas você pode ser atuante, você pode criar essa oportunidade. Você pode observar agora, a partir de agora, seu filho, ele tem condições de ter uma dupla nacionalidade? Quais são, quais idiomas que ele precisa aprender, né? Quais habilidades que ele precisa entender e aprender desde já para o futebol moderno? Ah, o Edson, meu filho só tem 10 anos. Tá, mas você pode criar um plano. Você pode criar um plano. Se você não criar um plano, você vai fazer parte do plano de alguém. E muitas vezes a gente cede ou a gente se entrega para um empresário porque a gente acredita que ele tem um plano para a gente. Muitas vezes a gente cede para um clube porque a gente acredita que o clube tem um plano para a gente. E a gente sempre quer estar à procura de pessoas que têm um plano para nós. Mas que tal você ter seu plano? Um plano, ele não precisa acontecer exatamente do jeito que você idealizou. Esse plano ele pode ser modificado sempre que for necessário, mas você precisa estar se vendo dentro desse processo. E aí? Plano A ou plano B? Agora, outra coisa que faz parte do plano, quanto? Quanto você está disposto a investir? Quanto você está disposto a investir? Será que o melhor momento de investir para valer é agora? Ou é melhor investir depois? Tem garoto que está ganhando. Uma vez eu participando de uma mentoria com um atleta, no planejamento de carreira, eu falei para o garoto que ele ia fazer uma renovação de contrato. Quando ele fizesse a renovação de contrato dele, ele tinha um valor para receber e o salário dele ia melhorar. Eu falei para ele, ó, essa luva, você vai pegar essa luva e você vai investir, vai guardar fazer um investimento para você só retirar daqui a 3 anos. E esse seu primeiro salário, certo? Esse primeiro salário você não vai gastar com nada, nada, você vai segurar. A partir do segundo salário, aí você organiza como é que você vai gastar. Não deu certo. Por quê? Porque já tinha muitos planos com aquele dinheiro. E aí ele queria já começar a usar as roupas mais caras, já queria comprar um carro, já queria comprar, mudar da onde morava para ir para outro lugar. Então, o que acontece? Antecipação. E a gente precisa também suportar esse processo de criar um plano e caminhar sobre ele. Mas quando a gente não tem plano, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve, né? Aquela história. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, e muitos jogadores hoje vivem assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas aqui a gente está falando com pais e mães que se importam. A outra coisa que vocês precisam entender, eu falei o quanto, né? Como chegar lá? Como? Como é a estratégia? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso estar perto? Quem eu preciso me conectar? O que eu preciso saber? Quais habilidades meu filho precisa desenvolver? Quem são os profissionais que podem ajudá-lo? Precisa fazer parte de um plano. Aí depois, você agora tem que colocar um combustível emocional. E aí a pergunta. Essa pergunta tem que ser muito sincera. Por quê? Escreve isso aí. Por que que você deseja que isso aconteça? Não responde assim, não, ó. Ah, porque eu vou ver meu filho feliz. Seja mais profundo. Por que você gostaria que ele tivesse sucesso no futebol? Fala. Seja honesto, fala assim, ó. Cara, porque eu quero que meu filho vença, porque eu vou estar vencendo junto com ele, porque eu vou poder vivenciar também experiências maravilhosas. Então, eu estou no processo, estou me sacrificando também com meu filho. Quanto mais sincero você dizer por que você quer isso, ah, porque meu pai nunca me apoiou e agora eu quero apoiar meu filho, eu quero dar o meu melhor para ele. Não sei, escreve. Isso aí é o básico de um plano. Básico.
tá? Por quê? Por que que você quer? E a outra pergunta, para que você quer que seu filho seja um jogador de futebol? Para que você quer que seu filho tenha toda essa experiência ou viva toda essa experiência? Fizemos 7 perguntas. 7 perguntas. É o 5W2H. O que, quando, como, onde e quanto. E perguntei para você por quê e para que tudo isso. Com essas respostas na mão, você pode, a partir de agora, observar exatamente onde você está e pensar o seguinte: onde meu filho está? Tipo de treinamento que ele está tendo? Aquilo que eu estou fazendo para o meu filho está levando ele para onde eu quero ir? Para onde ele quer ir? Para onde nós queremos ir? Se sim, muito bom. Reavalie o processo, mas se não, chegou o momento de você parar para pensar e entender que o seu jogo não é o jogo dos outros. A história que você cria com seu filho, ela depende de você. Depende de você, pai, depende de você, mãe. Mas principalmente, nunca esqueça, gratidão e verdade é a única, é o piso mais sólido que existe para que você possa seguir em frente e as portas e os caminhos se abrirem para que seu filho lhe dê sequência e consistência no processo de crescimento. E nessa fase, não esqueça, aprendizado. Aprender sempre se divertindo. Seu filho precisa aprender sempre se divertindo. Mas se ele olha para você e ele não vê em você diversão, talvez isso também seja muito difícil para ele. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Faz sentido para vocês isso que a gente começou agora? Por que valeu a pena ficar até esse momento e aprender um pouco do nosso encontro de paz e falar um pouco sobre planejamento? Por que valeu a pena?